Boa tarde a todos. Novamente, eu sou o professor Emanuel. Vamos dar continuidade à parte 2 de equilíbrio, entalpia, entropia e energia livre de Gibbs. Agora nós faremos alguns exercícios. Exemplo 1. Qual a equação de Q para a seguinte reação? FeO, sólido, mais CO, gás, formando ferro metálico sólido, mais CO2, gás. Esse óxido é avustito, monóxido de carbono, dióxido de carbono, ferro metálico. Uma reação importantíssima para a gente na metalurgia, que é a redução de óxido de ferro. Não tem segredo nenhum, pessoal, olha só. É sólido, vou considerar a atividade igual a 1. É sólido, vou considerar a atividade igual a 1. Logo, vai ser a pressão parcial de CO2 elevado a seu coeficiente estequiométrico, que é 1, dividido pela pressão de CO elevado ao seu coeficiente estequiométrico, que também é 1. Não tem segredo nenhum. Exercício 1 resolvido. Exemplo 2. Qual a quantidade de energia necessária para elevarmos a temperatura de 1 kg de ferro de 100 graus Celsius até 500 graus Celsius? Aqui nós teremos que utilizar, então, os nossos dados termodinâmicos. Pegando lá dos dados termodinâmicos, os coeficientes A, B, C e D, vou resolver essa equação para 100 graus Celsius, que é 323 Kelvin, e para 500 graus Celsius, que é 723 Kelvin. Resolvo para um, vou achar este valor, 149, mais ou menos 150. Resolvo para o outro, vou achar 3045. Fazendo um menos o outro, por quê? Eu estou comparando, eu quero saber a variação, a energia necessária para aquecer. Aqui eu tinha um valor de entalpia a, a, a uma temperatura, a 100. Aqui eu tenho um valor a 500. Se eu quero saber a energia necessária para sair daqui até aqui, vou fazer a energia que eu tenho aqui menos a energia que eu tenho aqui. Então, o valor aqui é 2094. Mas eu pedi um valor absoluto para 1 kg de ferro. Na verdade, aqui eu escrevi 1 kg, mas era para escrever uma tonelada. Vamos considerar aqui uma tonelada. Ok? Então, olha, 1 mol de ferro tem 55,85 gramas. Então, uma tonelada vai ter 17.905 mols. Como o resultado é caloria por mol, basta multiplicar esse valor por mol e eu vou chegar ao resultado de 52.000 quilocalorias para aquecer, então, uma tonelada de ferro de 100 graus Celsius a 500 graus Celsius. Observe que eu não me importei com esse 298. Por quê? Porque ele é o mesmo valor para os dois casos. Então, quando eu faço esse menos esse, H298 mais H298 menos H298 vai ser zero. Mas isso só é válido para a mesma substância, para o mesmo elemento. Se fossem outros valores, eu teria que encontrar. Se eu fosse numa reação química, por exemplo. Exemplo 3. Qual o valor da entalpia do ferro a 500 graus Celsius? Aqui nós calculamos o valor da variação de entalpia, porque eu sei que para um sistema a pressão constante, como nós consideramos agora há pouco, a variação da entalpia já é a variação da energia interna e o calor necessário, né, para gerar essa variação. Aqui eu quero saber o valor absoluto. Não tem segredo nenhum também. Vou pegar os dados termodinâmicos, vou achar lá o ferro, olha, vou ver que a entalpia padrão do ferro é zero. Não basta somar esse valor com zero e vou achar o resultado final. Olha, tirei ele daqui, joguei ele para o outro lado da equação, ele apareceu somando aqui. Como ele é zero, ele não vai mudar o resultado. Para substâncias simples, no seu estado mais estável,
a entalpia é zero. Observe o flúor. Flúor, substância simples, qual que é a sua condição mais estável ao gás flúor F2? Zero. Observe, olha, então vai aparecer vários zeros. Qual que é a entalpia do oxigênio gasoso? Zero. Qual que é a entalpia do monóxido de carbono? Não é zero, não é uma substância simples. Qual que é a entalpia do alumínio? É zero. Padrão, a 298, zero. Qual que é a entalpia da alumina, o Al2O3? Não é zero, não é substância simples. Vamos para o exemplo 4. Qual que é o valor da entropia do ferro a 500 graus Celsius? Vou utilizar a equação dada lá nos dados termodinâmicos. Vou encontrar aqui os valores de A, B, C e D, mas só não vou precisar do D. Vou substituir os valores na equação. Vou encontrar, então, olha, entropia a dada temperatura menos entropia padrão 298 é igual a 6,2. Porém, eu preciso saber, como eu quero o valor absoluto da entropia, eu não quero uma variação da entropia de 100 a 500, eu quero o valor absoluto nesse caso, vou ter que jogar esse termo para o outro lado, ele vai aparecer somando. Vou achar o valor da entropia padrão 298, olha, que é 6,49. E o valor, então, da entropia aqui, olha, 12,69. Exercício 5. Verifique se é possível reduzir a wustita a ferro metálico em um forno a 300 Kelvin, contendo monóxido de carbono e dióxido de carbono, cada um com pressão parcial de 1 atm. Observe que se cada gás contém pressão parcial de 1 atm, eu vou considerar que ele está, então, nas suas condições padrão. Até porque quando eu jogar lá no LN, olha, a redução da wustita é aquela mesma que nós vimos agora há pouco. Ó, FeO mais CO, formando ferro mais CO2. Observe aqui, olha, que os coeficientes estequiométricos são 1 nos dois casos. Sendo 1 nos dois casos, e sendo que a pressão dos dois é igual, são iguais também, aqui no caso igual a 1 atm, o ln da pressão parcial do CO2 dividido pela pressão parcial do CO vai ser igual a ln de 1, e isso é zero. Então, aquela nossa equação de ΔG igual a ΔG0 mais RT ln de Q, isso aqui tudo é zero. Então, ΔG é igual a ΔG0. Então, eu não preciso me preocupar com essa parte da equação. Eu posso calcular tudo em termos de ΔG, que ele já vai me falar, de fato, se a equação vai ocorrer ou não, porque como o termo que me diz a espontaneidade da reação é o ΔG e ele é igual a ΔG0, eu posso calcular então o ΔG0. Então aqui eu tenho a equação, observe que isso aqui é zero, posso considerar então ΔG0 como critério de espontaneidade, vou calcular então o ΔG0, que é igual a ΔH0 menos T ΔS0, ou seja, entalpia menos a temperatura multiplicado pela entropia. Nesse caso, eu fiz lá no Excel para a gente, calculei, peguei os termos A, B, C e D e coloquei na minha planilha. Já peguei também para adiantar e coloquei os valores de ΔH 298 e ΔS 298. Usei as equações que nós aprendemos desse livro específico. Observe que outros livros podem ter outras equações.
Então é sempre importante, mesmo que vocês vejam os termos A, B, C e D, olhar no livro como ele padronizou a equação. Tem lugares que vão padronizar diferente. Mas nós já vimos qual é a nossa padronização, aquela que eu mostrei para vocês agora há pouco. Então calculei aqui, olha, para o ferro. Calculei a entropia para o ferro também. Observe que eu usei aquela equação, pessoal, e aqui, olha, eu já joguei esse valor, olha, aqui dentro, ok? Lembra que vai sobrar, no caso de uma reação química, eu vou fazer os valores de entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes, entropia dos produtos menos entropia dos reagentes. Nesse caso, eu quero o valor absoluto de cada uma delas. Então, eu vou precisar do valor de 298. Eu jogo ele lá para o outro lado. Fiz a mesma coisa com a entropia. E pedi para calcular igual para os outros valores embaixo. Olha como que fazer isso na planilha facilita a nossa vida. Valor de ΔG é igual a ΔH mais TΔS. Acho aqui o valor de cada um. Menos TΔS, né? Desculpa. Faço então os produtos menos os reagentes do ΔG, que vai dar o mesmo resultado. E acho aqui, olha, menos 1223,97. Observe que eu poderia fazer esse exercício aqui de várias maneiras. Eu poderia somar todos os A's, todos os B's, todos os C's, todos os D's. Mas somar não, na verdade é fazer os produtos menos os reagentes dos A, produtos menos os reagentes do B, produtos menos reagentes do C, produtos menos reagentes do D. E aí eu já acharia uma equação global que me daria de cara esse valor aqui. Olha. Poderia fazer também, olha, os produtos menos reagentes do H298, produtos menos reagentes do ΔS 298, acharia esse valor, calcularia o valor desses dois aqui e acharia o mesmo valor de entropia aqui do outro lado. Ok, pessoal? Muito obrigado a todos até aqui. Na próxima aula nós vamos resolver mais exercícios.